Olá pessoal, muito boa noite. Estamos chegando para uma live, a nossa live tradicional de sábado. Hoje não vamos falar sobre casamento. Casamento vitaminado nós estamos tendo de 15 em 15 dias a nossa live específica para casais. Hoje eu vou estar falando sobre as bênçãos do Salmo 91 e eu quero agradecer aqui a chegada já da Sila Portela e do irmão Portela, que consequentemente estão nos acompanhando. Sila está dizendo ali, boa noite meu pastor, vai convidando aí outras pessoas para entrarem ao vivo, porque daqui a pouquinho a gente vai estar aqui explicando, trazendo a interpretação desse salmo poderoso e abençoador para as nossas vidas. Então, vai curtindo, vai aí avisando aos irmãos, vai começar, ou melhor, já começou a nossa live e vamos falar hoje sobre as bênçãos do Salmo 91. Um salmo super conhecido, um salmo que até mesmo quem não frequenta uma igreja evangélica ou até mesmo católica conhece. Então, quero saudar aqui ao Carlos que está chegando, a Dea. A Sila está dizendo, glória, daqui a pouquinho, só estou dando um tempinho para o pessoal ir chegando, para a gente começar aqui falando desse salmo, da Bíblia Sagrada, e que consequentemente traz uma palavra de vitória para a nossa vida. Mas Silene está chegando, Carlos Eduardo está colocando ali o emoji de positivo, um abraço para ele, para o Daniel e Márcia, e para o pai dele, seu Carlos. O Helder está chegando aqui também, juntamente com sua esposa, esqueci agora, a Tainá. Um abraço para o casal e também para o bebezinho, a menina, do casal, a pequena filha aí da Tainá e do Helder. Célia está chegando também com a família. Muito boa noite. Daqui a pouquinho eu vou começar a falar. Eu quero mandar um abraço para o pequeno Enzo, o karateca aí da família da Célia, faixa, eu acho que é laranja o Enzo. O Enzo deve ter uns 5 anos por aí, Pronto, de 5 a 6 anos. Um abraço para Vanessa e também para Andressa. Um abraço aqui para outra Vanessa Vencimento, que está chegando, a Eliomar, o Edenilson, o missionário Edenilson e a missionária Andy, o Décio, acho que é Décio, um abraço também. O missionário Edenilson está ali saudando. Um abraço para a nossa igreja lá no Conjunto Habitacional. A Zélia está chegando, o Anderson também. Muito boa noite a todos. Daqui a 2 minutinhos eu vou começar a falar sobre o Salmo 91 e as bênçãos que ele tem para a nossa vida, que ele descreve que Deus tem para a nossa vida. Está chegando ali a Veve Ventura, é o nome do perfil. O missionário Edenilson está falando ali, paz seja convosco, Então, seja bem-vindo, Vamos continuar aqui falando o nome do pessoal que está chegando. A Lourdes, daqui a 2 minutos eu começo a falar sobre o Salmo. A Jude, seja bem-vinda, Jude. A pastora avisou agora a Jude da live e ela prontamente aceitou o convite, O Délcio está ali com um emoji saudando, dando um olá. Obrigado aí pela companhia de vocês nesse sábado. Sábado, que data é? 5 de setembro, me parece que é 5 de setembro, é isso mesmo, sábado 5 de setembro, está chegando a Rita lá de Pituaçu, um abraço para ela, para o irmão Washington, para toda a família, da irmã Rita, a Chara Dias, o irmão Joilton, um abraço para ele e para a esposa dele, para o irmão Oswaldo e para toda a família. A Jude está dizendo ali a paz e colocando um coraçãozinho. Mais um minuto, gente, só mais um minuto para a gente começar a falar sobre um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. O Anderson está ali colocando um emoji de positivo. A Nancy está chegando agora, acenando para a gente. Sérgio Santos também está acenando para a gente. Obrigado pela companhia. Me disseram, não sei se é fato ou fake,
que se você apertar o coraçãozinho aí dizendo que tá legal, né, o aplicativo vai reconhecendo, né, a live e a importância, o peso da live, vai comunicando, informando as outras pessoas. Se for fake, mal não vai fazer. Se for verdade, vai funcionar e a gente vai ter mais pessoas aí sendo informadas sobre essa live. Mona tá chegando agora, ou é a Mona? O Anderson está dizendo boa noite, pastor Antônio Fonseca, paz. Pastora Priscila chegando aqui com o pastor Reginaldo. Um abraço lá para a nossa igreja IEQ Paralela. Estamos aqui já, né, com dois casais de pastores da nossa equipe. Um abraço para as meninas, a Micaele e a Gabriele, né? E um beijo para Micaele, né? Foi Micaele que aniversariou essa semana, né? E também, né, lembranças ao pequeno Thó, a Veve Ventura, né? Boa noite, está dizendo paz. A Daiane acenando. O Anderson está dizendo, meu sogro está aqui nessa live também, pastor. É o José Luiz. Um abraço para o sogro do Anderson. Bem, vamos lá. Deixa os outros convidados irem chegando, mas agora não vai dar para eu estar citando o nome deles, porque a gente vai entender um pouco desse salmo. Hoje não dá para a gente falar tudo, porque é um salmo profundo, mas eu quero falar muito sobre, né, algumas coisas que talvez você não tenha compreendido na outra live, no outro bate-papo que eu tive com o pastor Daidson, porque o assunto é tão rico, o assunto é tão extenso, que não deu tempo da gente avançar em muitos versículos desse salmo. Vamos ver aqui, Salmo 91 diz assim, o começo, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí vem o versículo 2 que diz, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vem o versículo 3 que diz, certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. Vem o versículo 5 que diz, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. Eu quero parar aqui nesse salmo e certamente você pode estar se perguntando, pastor Antônio, o que é o laço do passarinheiro? O que é a peste perniciosa? O que é esse terror noturno? O que é essa seta que voa de dia? O que é essa peste que anda na escuridão? O que é essa praga que destrói ao meio-dia? É isso que a gente vai tentar responder nessa live. Vamos ver se a gente vai ter tempo para tudo isso. Bem, vamos lá. Estamos aqui também com a companhia da minha esposa entrando na live, né, pastora Marília, que de 15 em 15 dias divide aqui, né, esse espaço comigo, né, compartilha comigo esse espaço no Casamento Vitaminado, na live para casais. Hoje ela está aqui me acompanhando também virtualmente. Um beijo para ela, mas vamos agora falar do Salmo. Ela está colocando aqui o emoji de positivo, né, legal, tá tudo certo. Então vamos lá. Abraço para os outros que foram chegando depois eu cito o nome de vocês rapidinho aqui, Iraci, Tatiane, Lene, quem mais chegou? O Samuel lá de Jequié, pastor Reginaldo, Ossói, Tatiane, enfim, chegou um monte de gente. Vamos lá. O Salmo 91, meus queridos amigos e amigas, é o 91º Salmo do livro dos Salmos, geralmente conhecido em português pelo seu primeiro verso. Todo mundo conhece o Salmo como o Salmo que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente
descansará. Então, geralmente o Salmo 91 é conhecido por alguns de seus versículos e principalmente já o primeiro, que diz, vou repetir novamente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Em latim, esse salmo é conhecido como Salmo da Proteção. E comumente, ou seja, é comum, é habitual esse salmo ser invocado em tempos difíceis. Então, raramente uma pessoa que conhece a palavra e que passa por um momento de luta, de aflição, de dificuldade, não se lembra do Salmo 91 e não o usa como uma oração, não o usa como uma fala, né, de própria autoria do seu coração. Ou seja, raramente uma pessoa não se apropria das bênçãos que estão contidas nesse salmo. Embora nenhum autor seja mencionado no texto hebraico acerca desse salmo, a tradição judaica entende que ele é de autoria do Moisés, sim, aquele mesmo que Deus usou para libertar o povo hebreu do Egito, com Davi, o rei Davi, compilando em seu livro dos Salmos. Então, a tradição judaica diz, olha, o salmo é de Moisés, mas o rei Davi pegou esse salmo e compilou no livro que tem o mesmo nome, né? O livro dos Salmos. Então o salmo começa só para fortalecer na sua memória esse versículo dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Em outras palavras, a sombra do Onipotente. O que é Onipotente? Todo-Poderoso. A sombra do Onipotente, ou seja, nessa sombra descansa quem? Aquele que habita. Ou seja, não é aquele que visita, né? A visita é uma aparição esporádica, é um aparecimento é o surgimento em determinada ocasião, mas a habitação é algo regular. Eu posso visitar a casa de um amigo, eu posso visitar a casa de um parente, mas eu habito na minha casa. Eu habitei durante vários anos da minha vida na casa dos meus pais, então não era um lugar de visita, era um lugar de habitação, porque ali estava eu na casa dos meus pais e hoje na casa aonde eu tenho a minha família. Então há uma diferença de visitar e há uma diferença de habitar. Então o texto começa dizendo isso. Eu quero que você entenda bem isso. A sombra do Onipotente descansa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então a exegese, a interpretação é clara do primeiro versículo. Então existe uma exegese que declara que o Salmo 91 foi composto por Moisés no dia em que ele completou a construção do tabernáculo no deserto. Então, a gente pode ver dessa perspectiva o verso acima, né? Principalmente o primeiro, descrevendo a experiência de Moisés ao entrar no tabernáculo e ser envolvido pela nuvem divina. Então ali o Moisés, né, pôde sentir a sombra de Deus, né, cobrindo ele, e ele sentindo refrigério e descanso. Eu não sei se você está me compreendendo, eu vou repetir de novo. Existe uma exegese, né? Existe uma interpretação, uma linha de interpretação que diz o seguinte, que esse Salmo 91, quando composto por Moisés,
ele foi composto no dia em que Moisés terminou a construção do tabernáculo no deserto. E quando Moisés tem a experiência de entrar no tabernáculo e ser envolvido pela nuvem divina, aí ele disse, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eu posso concluir, partindo desse princípio aqui, que o esconderijo do Altíssimo pode ser o quê? Pode ser o templo, a casa de oração. Como um dia Jesus entrou no templo e, embora houvesse ali pessoas com um propósito completamente fora da ordem, fora do ideal, fora do contexto, né? Jesus disse, olha, aqui é a casa do meu pai, aqui é casa de oração. E Jesus, né, expulsou os vendilhões do templo, mas não por causa disso, ou seja, pela presença de pessoas impostoras naquele lugar, Jesus tirou o valor ou a importância daquela construção. Então, o lugar, eu posso concluir com base no verso acima, que o esconderijo do Altíssimo é o templo, é o lugar para onde eu vou nos meus momentos de alegria, pois nela, né, na casa de Deus, como diz o salmista lá no Salmo 122, no versículo 1, eu tenho prazer. O salmista dizia assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, para o salmista, todas as vezes que ele estava para ir à casa de Deus, ou era, né, chamado por alguém para ir, né, uma alegria nascia dentro dele. Eu posso concluir que o esconderijo do Altíssimo é o templo com base na interpretação acima, porque é o lugar também que eu vou para aprender e sentir a presença de Deus, como diz o salmista em outro salmo, no Salmo 27, versículos 4 e 5. O salmista diz assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro. Algumas traduções dizem, e eu a buscarei. Ou seja, eu não vou só ficar pedindo, eu vou também fazer a minha parte. Porque tem gente que ora, mas não faz a parte dele. A gente vê que Jesus ressuscitou a Lázaro, mas a parte dos homens foi remover a pedra e depois, né, tirar a faixa que envolvia o Lázaro que já estava ressurreto. Então, o salmista diz aqui, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Algumas traduções diz, é o que procuro. Ou seja, eu tenho a iniciativa de tentar colocar isso em prática, né? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Eu posso concluir com base na exegese que diz que o versículo 1 foi escrito por Moisés quando ele concluiu o tabernáculo, dizendo, ó, equivale ao templo nos dias de hoje, esse esconderijo do Altíssimo, porque é o lugar que eu vou, né, quando as lutas, né, nos cercam, quando as lutas surgem, quando as aflições da vida aparecem. Você que está aí me vendo, né, e me ouvindo, você sabe que também na hora do choro é para a casa de Deus que você corre. Na hora da dificuldade é para a casa de Deus que você vai. É no altar de Deus que você lança sobre Deus a sua ansiedade. É no altar de Deus que você, além de colocar a sua oferta, você também coloca os seus problemas para que Deus resolva. Então, esconderijo significa lugar onde alguém se esconde ou onde se esconde algo.
Então o que é um esconderijo? É o lugar onde alguém se esconde ou onde algo está escondido. Consequentemente, essa citação do salmista nos leva a entender que só conhece esse lugar quem tem intimidade com Deus. E pastor, como é que eu desenvolvo intimidade com Deus? Com relacionamento. Intimidade com Deus não tem outra forma de você desenvolver a não ser com relacionamento com Ele. Como uma pessoa se torna amigo íntimo? Como um casal se torna íntimo? Né? Tendo relacionamento. Um casal pode viver 10, 20, 30 anos, 40 juntos, mas podem não ser íntimos. O coração um do outro pode nunca ter sido aberto, desvendado. Muitas pessoas às vezes vivem anos na igreja enquanto templo, enquanto relacionamento social, mas pode nunca ter tido um relacionamento com o Deus da igreja. Ele pode ter tido uma experiência religiosa. Eu estou invalidando a importância da igreja? Claro que não, sou pastor de igreja, sou pastor titular de igreja. A igreja apresenta as pessoas a Jesus, né? Mas o relacionamento com Jesus, o relacionamento com Deus é uma decisão pessoal de cada um. Então, isso vai depender muito da vontade. O próprio Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ninguém encontra Deus somente com 10% de vontade, com 5% de vontade. Não, você vai encontrar Deus quando você se jogar totalmente nele. Por isso que a cerimônia de inicialização no cristianismo chama-se batismo. Batismo nas águas. E no grego a palavra significa imersão, mergulho. Por isso que nós evangélicos, a maioria das igrejas, batizam dessa forma. Não batiza jogando água na testa, não batiza enfiando a cabeça num balde com água, não batiza de outra forma a não ser essa, mergulhando a pessoa dentro das águas. Paulo fala sobre isso, né, quando ele diz que esse ato representa morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida. Então Jesus foi batizado no Rio Jordão, o eunuco que foi evangelizado pelo Filipe foi evangelizado nas águas que ele encontrou no meio da estrada, né? Hoje igrejas batizam em praias, outros em piscinas, né? Outros em tanques batismais que existem na própria igreja, mas é importante que exista água para que exista esse simbolismo de morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida. E além do mais, que indique também a questão da purificação, ou seja, de uma lavagem, de uma limpeza, né? Assim como Naamã mergulhou 7 vezes nas águas do Rio Jordão também e saiu dali curado da sua lepra, assim quando nós mergulhamos no batismo, estamos falando para o mundo que a lepra do pecado, né, não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Deixamos de sermos pecadores, mudamos o adjetivo, ou melhor, ganhamos uma expressão a mais. Passamos a ser pecadores, sim, mas pecadores arrependidos. Não vamos mais pecar? Não, claro que continuaremos a pecar, mas o pecado será um acidente. E como eu costumo dizer quando falo sobre batismo, e acidentes não acontecem todo dia na vida de uma pessoa. O acidente é um evento esporádico, é um evento que acontece uma vez na vida. Às vezes, algumas pessoas passam por mais situações do que uma vez, mas não é algo que acontece todo dia. Assim é o pecado na vida daquele que passa pela experiência do batismo. E por que eu estou falando do batismo? Porque assim como a gente mergulha nas águas, a gente precisa mergulhar em Deus.
E esse mergulho em Deus indica o quê? Intimidade com Ele. Não existe cristianismo com a pessoa caminhando em cima do muro. Não existe cristianismo com a pessoa, né, sem compromisso com Deus. A pessoa pode até ir para a igreja, ter uma vida litúrgica, né? Ou seja, participa das liturgias, canta, ouve a mensagem, dá uma oferta, mas se não tiver uma experiência com Deus, vai ser apenas um ato religioso. Então, o salmista diz, quem vai habitar no esconderijo do Altíssimo, né? O esconderijo é um lugar onde alguém está escondido, ou onde algo está escondido. Quem vai descobrir isso? Aquele, né, que tem intimidade, aquele que tem as credenciais, e aqui eu não falo de credenciais humanas, mas espirituais, para ter acesso a esse lugar sagrado. E aqui eu já estou entrando no nível espiritual, eu já estou saindo do templo enquanto espaço físico e já estou indo para algo mais profundo, né? Que credenciais são essas? A primeira e maior de todas é o sangue de Jesus, a aceitação do sangue de Jesus, né, do sacrifício de Jesus. João diz, né, lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, mas a todos quantos o receberam a quem? A Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem conhece a intimidade de um pai, senão um filho? Quem conhece a intimidade, né, de uma família, senão um filho? Quem conhece uma casa, os cômodos mais íntimos, mais secretos que ela possa vir a ter, senão um filho? Então, o Salmo começa trazendo isso. Então, olha só, eu posso começar discernindo que as bênçãos do Salmo 91 não é para todos que querem, mas para todos que buscam um relacionamento com o Altíssimo. Antes da gente querer entender o que é laço do passarinheiro e as outras coisas, eu já quero dizer para você, eu posso começar entendendo pelo Espírito de Deus que as bênçãos do Salmo 91 não é para todos que querem, porque querer todo mundo quer, ou a grande maioria quer. Quem não quer, né? Mas para todos que buscam um relacionamento com o Altíssimo. O Salmo começa dizendo isso, aquele que habita, né? O pronome, a gente vê aqui que o Salmo começa com um pronome demonstrativo. Quem é aquele? O indivíduo sobre o qual nada se sabe. Esse aquele pode ser eu, esse aquele pode ser a Viviane, que está chegando aqui, a Nadijane, a Gilmara, a Célia, o Anderson, o pastor Gilberto, a Roberta. Pode ser qualquer indivíduo que ninguém sabe quem ele é, mas o Altíssimo sabe quem é. Ou seja, qualquer pessoa pode ser esse habitante, né, desse esconderijo. Basta desejar, basta aceitar o convite que já foi feito a ele, né, através da cruz do Calvário. Pode ser qualquer um, desde que queira se relacionar de forma honesta, de forma inteira com Deus. Mas vamos lá, vamos começar a responder aquilo que você está esperando há dias. O que é o laço do passarinheiro? Vou te dizer. Você vai compreender agora. Antigamente, eu digo antigamente porque hoje não é algo politicamente correto, mas se usava armadilhas, os homens usavam armadilhas para capturar pássaros. Essa armadilha era feita de linha forte e invisível, ou seja, a linha era muito resistente e muitas vezes até mesmo invisível para os pássaros. E o pessoal aqui que foi do interior sabe que às vezes até se usava fios do rabo de cavalo, né, para fazer esse laço, né?
E ali a pessoa ficava esperando, às vezes uma manhã, às vezes um dia, até que o passarinho fosse caminhando até onde estava o laço, para puxar o laço e aí sim segurar o pássaro, né, a caça, a presa. Então, eu queria perguntar para você que está me vendo nessa live, de quantas armadilhas nós somos livrados? O laço do passarinheiro representa armadilhas, né? Ou de quantas arapucas, né? Que também era uma armadilha para aprisionar, né, as aves, fomos libertos. O salmista fala em outro salmo, no Salmo 124, versículo 7, justamente sobre uma experiência aonde o passarinheiro conseguiu pegá-lo. Mas ele disse assim, ó, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, ou seja, não era um passarinheiro só, não era, passarinheiro significa aqui caçadores de pássaros. E aí o salmista continua, o laço quebrou-se e nós escapamos, né? Quando você veio para Jesus, você estava preso em quantos laços, em quantas armadilhas, em quantas arapucas, né? Mas hoje você pode dizer, né? O laço quebrou e eu escapei. Se você está entendendo, vai dando aí um retorno no comentário, vai apertando o coração, né? Vai avisando para os outros aí, o pastor Antônio está explicando, né, detalhes do Salmo 91, falando das bênçãos do Salmo 91, e aqui, né, eu estou já interpretando para você esse primeiro ponto, o laço do passarinheiro. Quantos laços? Aí você vai dizer, pastor, glória a Deus, eu fui liberto de um laço, né? Quando eu vim para Jesus, muitos laços foram quebrados. Glória a Deus por isso, né? A Bíblia diz, obrigado aí para você que está ouvindo o meu apelo e está apertando os coraçõezinhos, está dando o feedback, o retorno que a gente está precisando. Então, olha só, inclusive a Bíblia diz, né? Se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Mas aí, quem é esse passarinheiro? Ou quem é o maior de todos os passarinheiros? O diabo, né? Aí eu pergunto para você, o fato de você ter vindo para Jesus significa que o diabo desistiu de você? Não. O diabo continua tendo uma esperança de que mais cedo ou mais tarde ele consiga te pegar de novo. E aí o que é que ele faz? Ele continua armando, né? Ele continua montando situações, armadilhas, para que você seja preso. Em 1 Pedro, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó, sede sóbrios, ou seja, esteja atento, né? Como alguém que não está embriagado, vigiai, ou seja, esteja como um vigilante. O vosso adversário, ou seja, o diabo não é teu amigo, não é meu amigo, é o nosso adversário. O diabo, né? O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão. Ele não é leão, mas ruge. Ele imita como se fosse um leão. O leão que a gente reconhece é o leão da tribo de Judá. É um dos nomes dados a Jesus. Mas o diabo, ele anda em derredor, rugindo como leão, né? Ou seja, tentando colocar medo. Por isso que o medo é uma armadilha demoníaca. A gente está vendo o mundo preso, né? Pessoas que estão confinadas dentro de casa, porque um medo foi semeado, né? Um espírito de medo foi solto, né? Ou melhor, eu nem diria um espírito, eu diria uma legião de espíritos de medo foram soltos. E tem pessoas hoje, né, passando por crises, por transtornos, por problemas.
Então, o diabo anda em derredor, rugindo como leão. Para quê? Para tentar amedrontar. Por isso que quando Deus fala com Josué, diz assim, ó, esforça-te e tem bom ânimo. Outro conselho que Deus dá para Josué, quando o Josué tem o desafio de assumir o lugar do Moisés, né? A quem é atribuída aqui a composição do Salmo 91, uma das coisas que Deus fala é o seguinte para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, e outra coisa ele diz, ó, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Está lá no versículo 9. Então olha só, o diabo tenta fazer com que você fique espantado, amedrontado. Aí a Bíblia diz, porque ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Eu vou ler todo o versículo, porque eu fui destrinchando ele. Diz assim, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, vamos voltar aqui, eu só estou mostrando que ele é o maior dos passarinheiros, né? O maior, né, no sentido, né, dos espíritos que buscam aprisionar, porque ele é o líder dos demônios, né? Ele que encabeçou toda uma rebelião que fez com que anjos virassem demônios, segundo a narrativa bíblica. Então o laço do passarinheiro é uma armadilha. O laço pode ser, para uma irmã que está em Cristo, um relacionamento com alguém que não é da fé. Por quê? Vai ser algo que vai tirá-la da igreja, consequentemente do templo, consequentemente de um relacionamento com Deus, e vai levá-la para um relacionamento abusivo. Talvez, né, ou quase sempre, né, para uma vida, né, fora do projeto de Deus, né, para uma vida de sexo sem compromisso, e quem sabe, de uma exposição a doenças sexualmente transmissíveis, algumas delas até hoje sem cura, como a AIDS. O laço do passarinheiro pode ser uma armadilha, um jovem que começa a se envolver com uma menina que, embora seja muito linda, muito bonita, ela é como uma filisteia, é como Dalila foi para Sansão. É alguém que tira ele do seu propósito, do propósito que Deus tinha para a vida dele. E aí o final será o que? Os olhos cegados, ele será feito de palhaço, como aconteceu com Sansão, ele será, né, colocado, né, sob um peso de jugo, como aconteceu com Sansão, que teve que trabalhar como escravo, e por último, né, ele acabou perecendo junto com os filisteus. Então, o laço do passarinheiro pode ser um convite de um amigo seu, que convida você para um esquema, que é um esquema perigoso, um esquema para ganhar dinheiro, mas de forma ilícita. Então, o laço é uma armadilha que é montada e que fica esperando você, às vezes, um dia, uma semana, um mês, um ano, mas está ali. E se você não tiver, né, a cobertura do Altíssimo, a proteção do Altíssimo e o relacionamento com o Altíssimo, aí você vai ser vítima. Infelizmente, os estragos são grandes. Mas o salmista diz no Salmo 124, escapamos da cilada, né? Ou seja, o laço quebrou. Pastor, e agora me diz, e a peste perniciosa? Irmão, irmã, peste significa doença que se espalha em grande proporção nos seres humanos. Doença que se espalha em grande proporção nos seres humanos. Contagiosa
e que leva à morte. Ou seja, é uma peste perniciosa. Não é só uma peste, mas é uma peste que tem uma característica. Perniciosa significa algo que mostra a força da doença em ser imune a qualquer antídoto ou remédio. É uma doença infecto-contagiosa. Eu vou falar de uma doença que atingiu o mundo no século XIV, entre 1347 e 1351. Aconteceu no mundo uma pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia agora do Covid-19, mas em 1347 a 1351 houve uma pandemia chamada Peste Negra. Essa pandemia foi devastadora. A história humana registra que o saldo final dela foi em torno de 75 a 200 milhões de pessoas mortas na Eurásia, ou seja, na Europa e na Ásia, atingindo o pico na Europa entre os anos que eu citei aqui. Então, é uma peste perniciosa, é uma doença que se espalha em grande proporção nos seres humanos e que leva à morte porque não encontra um remédio, não encontra um antídoto. Eu vou te dar um outro exemplo de uma peste perniciosa, a AIDS. Em 2018, cerca de 770 mil pessoas morreram de doenças relacionadas ao HIV, porque é uma doença que afeta o sistema imunológico. As pessoas estão chocadas hoje com o Covid, né? Mas em 2018, 770 mil pessoas morreram de doenças ligadas ao HIV. De acordo com a UNAIDS, de 1981 até o presente momento, 32 milhões de mortes ocorreram por causa da AIDS. É uma peste e é uma peste perniciosa. O Covid-19 também é uma peste perniciosa. Milhares de pessoas foram vitimadas por ela. Só no Brasil, até agora, mais de 125 mil pessoas foram, morreram por causa dessa pandemia. O que diz o texto da Bíblia, o que disse Moisés a respeito da peste perniciosa, antes mesmo dele conhecer o Covid-19, ele disse que certamente ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas antes disso tem o versículo 1 que eu já expliquei muito, e tem o versículo, veja só, tem o versículo 2 que diz, direi do Senhor, ou seja, eu vou dizer, eu vou me apropriar aqui, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, quando eu saio daquela explicação que eu te dei, de quem habita no esconderijo do Altíssimo, presta atenção, o que é que acontece, né? Eu tenho que dizer do Senhor, primeiro, olha aqui, eu estou falando de alguém que é Senhor, de alguém que tem domínio sobre a minha vida. Por isso que eu digo, Salmo 91, as bênçãos não é para quem quer, as bênçãos é para quem está disposto a se relacionar com esse Deus, né? Quero mandar um abraço aqui para a Lívia, lá de Itabuna 2, que está chegando. Depois eu vou falar o nome das outras pessoas, eu não vou falar agora para não estar interrompendo a ministração. Então, eu tenho que dizer de quem? Não de apenas do meu Salvador, mas eu tenho que dizer do Senhor. Pastor, mas é a mesma pessoa, mas eu posso querer Jesus só como meu Salvador, mas eu não posso achar ou pensar, né, ou colocá-lo à parte, no sentido, eu só quero que ele me salve, mas eu não quero que ele mande na minha vida. Eu não quero que ele exerça senhorio na minha vida.
Porque quando alguém é senhor de algo, na realidade ele tem o controle. E tem muita gente que vem na igreja, né, tentar, né, fazer de Jesus somente assim um vale transporte para o céu, né, ou vem em busca de um produto chamado bênção, ou, né, um remedinho para sentir um descarrego, um bem-estar, mas não quer ter Deus como Senhor. As bênçãos do Salmo 91 é para quem quer se relacionar com Deus, mas tendo Ele como Senhor. E aí o que eu vou dizer, né? Porque existe poder nas minhas palavras. A Bíblia diz que a morte e a vida estão sob o poder da língua, ou seja, a minha palavra pode ativar a vida ou a minha palavra pode ativar a morte. E às vezes tem gente que usa a sua própria boca para se autodestruir. Tem uma palavra muito usada hoje pelos coaches, né, que é autossabotagem. Tem gente que se autossabota, se autodestrói. Ele fala mal, ele se amaldiçoa, ele se destrói a si mesmo, ele tenta extrair o DNA de Deus que está na vida dele. Então o que eu vou dizer do Senhor? Eu vou dizer que Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus. Olha aqui, né, o monoteísmo, não é um dos meus deuses, não é mais um Deus na minha vida, mas Ele é o meu Deus, Ele é suficiente em quem confio. Ou seja, eu tenho fé nele, né? Ou seja, as bênçãos do Salmo 91 é para quem tem fé, não é para quem duvida. Tiago diz lá no capítulo 1, não pense aquele que duvida que vai receber do Senhor alguma coisa. É como a água do mar que é agitada, né? Uma hora a água vem até a beirada da praia, a onda vem, outra hora a onda retorna. Então a fé, ela não precisa ser grande. Jesus disse que ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas eu acrescento, ela precisa ser constante, ela precisa ser permanente. E aí eu quero trazer aqui duas interpretações para a gente dirimir mais aqui um daqueles, a gente já viu que é a peste perniciosa. Eu quero falar o que é o espanto noturno, né? Então, o que é aqui o refúgio, né, que o salmista diz que Deus é para ele? O que é a fortaleza? Primeiro, o refúgio, presta atenção, querido, é um lugar para onde se foge para escapar a um perigo. É aquilo que serve de amparo, é aquilo que serve de proteção. Se a autoria realmente do Salmo é de Moisés e foi compilado por Davi, eles estão reconhecendo aqui, na hora, né, de eu escapar de um perigo, eu corro para Deus, né? Eu corro para o meu Senhor. Na hora que eu busco um amparo, eu corro para Deus, eu corro para o meu Senhor. Na hora que eu preciso de proteção, eu não vou buscar isso no pé de um coelho, porque se protegesse, o coelho não tinha perdido o seu pé. Eu não vou buscar isso numa ferradura, porque se protegesse, o cavalo não tinha perdido o seu sapato. Eu não vou buscar isso numa folha colocada atrás de uma orelha, porque se isso fosse proteção, a planta não teria a sua folha arrancada e logo logo ela murcha. Mas o meu escape, o meu amparo, a minha proteção está em Deus. É isso que o salmista está falando. E é isso que a gente precisa fazer. Pastor, não é fácil, mas aí é que entra o relacionamento. Você vai, uma hora não vai ser fácil, outra hora não vai ser tão difícil, uma hora você vai começar a aprender. Tem aqui a turma de casais que nos acompanha. Quantas mulheres no início do casamento que para fazer uma comida era difícil? Quem sabe você queimava o arroz, quem sabe você esquecia o feijão no fogo. A Lívia lá de Itabuna está dizendo, olha aí, bastou falar de casamento que ela já está se manifestando. Estou aqui falando com a pastora Marília, que está aqui
ao meu lado aqui acompanhando, embora vocês não estejam vendo. Então, veja só, né? Mas o tempo, o relacionamento foi fazendo de você, né, uma mulher talentosa. E você hoje cozinha pratos para deixar qualquer Masterchef de boca aberta. Quantos homens no início do casamento tinham dificuldade, sei lá, para fazer as compras de casa ou para se lembrar, né, dos pagamentos que tinha, e às vezes vencia uma coisa, vencia a outra, mas com o tempo foi se adaptando a essa vida. Então, vai ser fácil no começo? Talvez não, né? Mas você tem que permanecer tentando. Está chegando aqui o Daniel, um abraço para o nosso jogador Bonfim, como ele gosta de ser chamado, né? Então, lugar para onde se foge para escapar de um perigo. Você tem que fazer de Deus esse lugar para onde você corre, né? Quando está se sentindo em perigo, quando você está se sentindo desamparado, quando você está se sentindo sem proteção. É uma pena que a gente viu cristãos nesse momento de pandemia, ao invés de correr para a casa de Deus, correndo da casa de Deus, porque não foram em todos os lugares que o governador ou o prefeito proibiram templos fechados. Em muitas cidades, em muitos estados, né? Estou falando do Brasil para não falar do mundo, os templos estavam abertos. Em alguns lugares até os cultos eram permitidos, desde que observado, né, alguns protocolos de quantidade, de distanciamento social, de uso de máscara, álcool em gel. Mas teve gente que, ao invés de correr para Deus, né, para a casa de Deus, como Davi fazia, como o salmista fazia, como Moisés fazia, né, com relação ao tabernáculo, não, fugiu da casa de Deus, desapareceu da casa de Deus. Ah, pastor, mas é medo do Covid. Ah, mas a questão é que parece que o Covid só estava na casa de Deus, porque a pessoa podia ir para o mercado, podia ir para a estação de ônibus, podia pegar o metrô ou o ônibus ou o ferry lotado, mas não podia ir para a casa de Deus. Podia ir para a feira livre, mas não podia ir para a casa de Deus. E depois quer o quê? Quer fazer do Senhor, ou melhor, quer cobrar do Senhor as bênçãos e diz: ah, mas não está acontecendo isso comigo. Uma coisa eu quero dizer para você, ó, Deus não falha. Então, se Deus não falha, vamos fazer aí uma autoanálise, cada um, né? Eu na minha vida, você com a sua vida. Como diz o texto lá da Santa Ceia que o apóstolo Paulo escreveu, cada um analise a si mesmo, faça um autoexame, analise se o homem, aqui o homem é o ser humano a si mesmo, né? Eu não estou aqui para ser teu juiz e dizer, ó, você está nesse nível ou você não está nesse nível. Cada um que sabe da sua realidade, cada um que conhece a sua verdade. Mas eu como pastor, eu preciso ser franco e colocar aqui o assunto de forma genérica. É claro que em cada caso é cada caso, né? Mas é importante. Eu digo sempre, quem tem medo de falar a verdade não pode ser pastor. Tem que ser, ou quem tem medo de cara feia não pode ser pastor, pode ser vendedor de sorvete. Por quê? Porque todo mundo gosta de sorvete. Consequentemente, todo mundo gosta do sorveteiro. Quando o sorveteiro passa pela rua, ele é uma pessoa querida porque ele está trazendo algo que as pessoas gostam. A palavra de Deus nem sempre é algo que as pessoas gostam, porque ela aponta o nosso erro. Ela aponta aonde está a nossa doença, mas não com a intenção de nos acusar, porque quem faz isso é o diabo, mas com a intenção de que nos arrependamos e sejamos curados, né? Tenhamos o mal expulso da nossa vida. Essa é a finalidade, né? Por isso que o Espírito Santo faz esse papel, não de acusador, mas de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O salmista diz, além dele ser o meu refúgio, ele é a minha fortaleza. Então, ele faz de Deus o quê? Fortaleza significa força, vigor, robustez, solidez, virtude
que faz com que não fraqueje diante dos obstáculos ou da oposição. Significa ânimo. Então, quando você corre para Deus, para esse esconderijo, é como um celular que corre. É claro, aqui o equipamento não corre sozinho, ele é levado por alguém, mas é como se você fosse o equipamento que é levado a uma fonte de energia. Então, quando você corre para o Altíssimo, você vai para essa fonte de energia, para esse poder, onde você consegue ser nutrido de força, de vigor, de robustez, de solidez. O que é a solidez? Para você permanecer resistente aos embates. O vento está batendo, que nem bate lá no cedro do Líbano ou na palmeira do deserto, como diz o texto bíblico. Você pode até balançar, mas você está plantado, né? É como a casa edificada sobre a rocha, que Jesus disse que a água vem, as correntes de água vêm, batem nela, mas permanece de pé. Então, quando você é conectado, né, nessa fonte de força que é Deus, de poder, né, de dunamis, como diz o texto lá de Atos, que significa recebereis poder. A palavra dunamis, significa dessa palavra que vem a palavra dinamite. Você vê como é tão forte, né, esse poder que Deus tem para a nossa vida através do seu Espírito. Então, quando você é conectado à força de Deus, ao poder de Deus, ao Espírito de Deus, né, você extrai essa virtude, né, que faz com que você não fraqueje ante os obstáculos, diante da oposição, né? Você recebe o ânimo, né? A palavra ânimo aqui traz a ideia de algo que é enchido, né? Então, sem Deus, você é como se fosse uma bola de assoprar. Em algumas cidades do Brasil é chamado de bexiga, né? Você está completamente sem fôlego dentro, né? Então, mas quando você se conecta, Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. E o que é fortaleza também, além de ser tudo isso, é também uma construção fortificada que serve para defender um território ou impedir o passo. Impedir o quê? O acesso de alguém. Deus é o lugar para onde você pode correr, e aí, meu amigo, minha amiga, quando você está lá dentro dele, guardado por ele, o avanço do diabo tem que ser paralisado. Porque, como diz o ditado, né? O boi sabe, é um ditado muito do interior, a cerca que ele arromba, né? Então, o diabo sabe que você está fortificado e ali, né, você certamente consegue conter o passo dele. Então, vamos voltar aqui para mais uma interpretação, né, do Salmo 91. Né? Eu já falei o que é o laço do passarinheiro, eu já falei o que é a peste perniciosa. Quero falar agora, pastor, e o espanto noturno? Vou dizer para você. Vou só beber uma água aqui enquanto você convida alguém, enquanto você vai apertando o coraçãozinho aí, né? Vai divulgando a live, tá forte, violenta essa live, né? Como diz a palavra, né? A Nag Caso é muito violenta, no sentido de ser poderosa para abençoar a tua vida. Convida alguém enquanto eu bebo uma água bem rápido, porque eu vou falar do que é esse espanto noturno, que Deus te livra. O salmista diz assim, ó: não temerás, mas você não... Mas antes de falar disso, eu tenho que falar do versículo 4. O versículo 4 diz assim, ó: depois que eu digo que Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, certamente, ou seja, não há dúvida nenhuma, Ele vai me livrar do laço do passarinheiro. Então, o laço do passarinheiro, a pessoa é livre dele, e da peste perniciosa, depois que faz do Senhor, né? Depois que faz de Deus o seu Senhor e tem uma boca profética, ao invés de se auto-sabotar, ao invés de ficar falando besteira, ao invés de ficar se amaldiçoando, usa a boca para trazer vida para si e para os seus. Aí diz, ó: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É interessante que o salmista não tem problema nenhum de você dizer assim, ó: Deus de Abraão, Deus de Isaac,
Deus de Jacó ou de Israel, né, como queira, mas você também tem que dizer, ó, meu Deus. Ele não pode ser somente o Deus dos patriarcas, mas você tem que ter um relacionamento também com ele a ponto de dizer, é meu Deus também. Então, quando